Pronto, ela saiu. Coloquei. Ela saiu, pronto, agora começou a gravar. Mas ela pode retornar. Então, quem conhece aí a Milena, fala para ela voltar. Tá bom? Outra coisa importante, eu vou desligar a câmera, porque pode ser que alguns de vocês. Pois é, aqui a minha internet não está muito boa e pode ser que alguns de vocês também não estejam com a internet fibra ótica. E aí, nessa questão de passar vídeo e áudio ao mesmo tempo, aí são muitos dados que se utilizam. E aí pode cair um pouco a qualidade da transmissão. Então, se basicamente o que vocês têm que olhar é para o slide mesmo, eu vou desligar a câmera, porque aí dá para eu ir falando, e qualquer dúvida vocês vão me falando. Só peço encarecidamente uma coisa, que quando vocês tiverem alguma dúvida, porque eu não tenho acesso ao chat depois que eu estou apresentando o slide, porque eu preciso ficar passando o slide, aí vocês liguem o microfone e tirem a dúvida comigo, tá bom? A gente vai discutir algumas coisas bacanas aqui. Pessoal, vamos lá. Antes de entrar nessa questão de futebol como um todo, eu preciso perguntar uma coisa a vocês. Qual é a função do professor de educação física dentro da escola? Assim, como é que vocês veem a, a função do professor de educação física? Qual é a missão dele na escola? Calma, pessoal, um por vez. Professor, bom dia. Eu Bom acredito dia. que o nosso papel como professor na escola seja desenvolver várias práticas para desenvolver o aluno, tanto psicologicamente, socialmente, quanto nas habilidades motoras dele. Show de bola, show de bola. Quem mais se coloca? Achei ótimo sua resposta. Bom dia. Eu acredito também que, além dessas das características que a Isla falou, o professor também vai ajudar o aluno a se encontrar em alguma ação que será desenvolvida na aula, seja relacionado ao esporte, seja relacionado a algo cultural mesmo, ou alguma temática de debate, por exemplo. Perfeito, perfeito. Vocês foram perfeitos nas respostas de vocês. Por que eu sempre pergunto isso? Porque a gente precisa estar sempre atento com relação à nossa missão dentro da escola. Nós somos professores que, quer seja no ensino fundamental, quer seja no ensino médio, a gente está como orientadores e tal, claro, de atividades físicas, de exercícios físicos, mas esses exercícios físicos que a gente traz para dentro da sala de aula, eles têm que ser altamente intencionais. Por quê? Todos os nossos alunos, eles sempre estão em desenvolvimento. Como a Ana falou, é desenvolvimento biológico, psicológico, social. E o que acontece? Muitas vezes o que se acontece dentro da sala de aula, dentro da escola, no sentido geral, eu até discuti isso ontem com a turma de natação, não, de lutas, é que o professor de educação física, ele está tão acomodado que ele chega, e isso não é uma realidade antiga, isso é uma realidade atual, ele chega dentro da sala de aula e diz assim, ó, pessoal, tá aí a bola, vão jogar bola e tal, e não orienta, não tem intenção. Para ele está muito cômodo ali. Os alunos também, que alguns alunos que não gostam da prática, e eu falo não gostam entre aspas, a gente discute já isso, eles acham bom porque não são obrigados a praticar exercício físico, não vão ficar suados, não vão se cansar, não tem risco de se machucar. E os que gostam muito daquela prática, então vão jogar bola e está tudo bem. Então não vão reclamar para diretor ou para ninguém. Só que a gente precisa ter uma intenção na nossa prática, a gente precisa desenvolver o ser humano para isso. E para que a gente vai fazer isso? Dentro do que a Gabi falou, a gente precisa também ter uma responsabilidade de trazer para dentro da sala de aula o máximo de práticas possíveis. E quando a gente fala de esporte, futebol no sentido geral, a gente precisa tirar essa competitividade
precisa tirar esse medo do erro do aluno para que todo mundo participe. De repente, você traz uma prática, por exemplo, como eu estava falando ontem, de lutas, e o aluno ele gosta muito daquilo. Quando ele se torna adulto, ele vai procurar aquela atividade para fazer em forma de lazer, em forma de recreação para ele, né? Em forma de divertimento, em forma de relaxamento. Então, nossa missão dentro da escola ela é essa mesmo que vocês falaram. A gente tem uma responsabilidade no desenvolvimento daquele ser humano, daquelas crianças e daqueles adolescentes que são nossos alunos, ao mesmo tempo que a gente tem que trazer práticas prazerosas e o máximo de possibilidades possíveis dentro das práticas que a educação física trabalha, que é lutas, a ginástica, que são esportes, né? E através daquilo ali fazer com que eles gostem de alguma dessas práticas e que no futuro eles se tornem adultos ativos. Com isso, a gente mexe muito na qualidade de vida das pessoas como um todo, certo? A nossa responsabilidade dentro da escola ela é muito, muito alta, tá certo? Então, vamos lá. Antes de entrar falando um pouco sobre esporte, a gente vai diferenciar, porque o que acontece? É desporto ou é esporte? É uma discussão que parece um pouco besta, mas é legal a gente ter noção com relação a isso aí. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ler alguma coisa, a gente não entende, a gente escuta o nome de esporte, a gente não sabe definir esporte, a gente escuta o nome esporte, a gente não sabe definir esporte. Afinal, o futebol ele é um desporto ou ele é um esporte? Um dos principais pesquisadores e teóricos e tal com relação ao esporte é o professor Manuel Tubino, que Deus o tenha, já faleceu, mas ele era, né, no caso, um dos teóricos. Mas ele deixou obras muito importantes, e aí ele defende que desporto e esporte, eles são diferentes, certo? Por quê? Porque desporto, ele caracteriza como um gênero que abrange todas as práticas esportivas, inclusive as lúdicas, sem regras formais, tendo como exemplo, por exemplo, um jogo de futebol que os meninos gostam de jogar, tipo, aí em Iguatu deve ter isso também, assim como em todo local tem. Vários campos de futebol distribuídos, ou de futsal, quadras distribuídas dentro da cidade, onde várias crianças e adolescentes, no seu tempo livre, elas vão praticar o esporte. Geralmente é futebol ou futsal, mesmo, como é a nossa disciplina, mas às vezes você pode encontrar um vôlei, às vezes você pode encontrar um handebol, depende, às vezes na quadra do ginásio poliesportivo, pode ser o basquete, mas enfim, o desporto ele é no sentido geral. Já o esporte no sentido geral, são as regras estabelecidas. Pode ser em forma de lazer e prática? Pode, mas tem que ser nas regras e nas configurações oficiais. Por exemplo, se for numa quadra de futsal, tem que ser numa quadra com o tamanho correto, tem que ter a bola de futsal, não pode ser uma bola de futebol ou uma bola de meia, tem que ser todos eles jogando com tênis de futsal, meiões e tal. Então, assim, o esporte, nas regras, quando tem regras, configurações do esporte normal, é esporte. Quando não, é desporto, certo? Aí, o que acontece? Para a gente definir melhor, eu trago para vocês, não sei se vocês já leram a respeito disso, a Carta Internacional da Educação Física e Esporte, da Unesco, que foi escrita em 78 em Paris. Vocês já leram a respeito disso? Já ouviram falar nessa carta? Não vi. Ainda não, né? A questão do atividade, acho que é educação física para todos e tal, que é direito do ser humano, ter acesso ao esporte, às práticas esportivas, às práticas de luta, de ginástica. Enfim, depois vocês deem uma pesquisada sobre essa carta internacional. Por que eu estou citando essa carta? Porque em questões de definição de esporte no sentido geral, a gente, depois que essa carta foi escrita, definindo as manifestações do esporte, é que essas definições dessa carta são as mais aceitas atualmente. Vocês já ouviram falar na Lei Pelé? Alguém já ouviu falar na Lei Pelé? Eu já ouvi falar, mas eu não sei do que se trata. Pronto. A Lei Pelé, ela é uma lei do esporte, certo? Ela é um marco nacional falando a respeito do esporte, mas a Lei Pelé se utiliza dessas definições da Carta
Internacional da Educação Física e Esporte, da Unesco, como para definir o esporte no sentido geral. O que seria esporte? O esporte que trata lá. Lá eles trazem o esporte e rendimento, o esporte e formação, ou esporte educacional, né? E esporte e lazer, certo? Qual é a diferença desses 3 tipos de esporte? Esporte e rendimento é o esporte que é praticado única e exclusivamente visando o rendimento. É o esporte praticado por atletas de alto rendimento. Qualquer tipo de esporte que visa o rendimento, que tenha a profissionalização, onde o atleta treina várias e várias horas por dia e só faz isso, é o esporte que a gente chama de esporte e rendimento. O esporte e formação é o esporte que tem que estar presente dentro da escola. Ele é o esporte, gente, que é a base, tanto para o esporte e rendimento, quanto para o esporte e lazer, que eu chego já, certo? Que eu chego já não, porque eu vou falar já do esporte e lazer, depois eu volto no esporte e formação. O esporte e lazer é aquele esporte praticado com fins de lazer, com fins de recreação, com fins de divertimento, certo? Percebam aí que tem um menino jogando bola no meio da rua, descalço, com seus colegas e tal, sem nenhum tipo de proteção. Por que o esporte e formação, ou esporte educacional, ele é o esporte que é base para esporte e rendimento e que é base para o esporte e lazer? Porque é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem a obrigação de trazer práticas esportivas, de trazer várias possibilidades de exercício físico dentro da escola, para que os alunos eles consigam encontrar prazer em uma ou em várias práticas e eles possam levar isso para a vida. Se por acaso o aluno ele for muito talentoso, ele pode vir a ser um atleta. Ele já vai ter a base motora para que ele consiga se desenvolver em treinamentos de alto rendimento a partir de uma certa idade, e aí vem toda a questão da especialização esportiva precoce, que a gente não vai entrar nisso agora, mas a gente vai falar dentro da nossa disciplina. Mas aí ele pode se tornar um atleta de alto rendimento, e se ele não tiver esse talento todo, ou nem essa autoestima toda, ele pode se tornar um praticante assíduo de exercício físico, de esporte, de academia, de ginástica, de lutas, de dança, de, sei lá, qualquer que seja o exercício físico que ele escolha enquanto adulto, mas que ele seja ativo, que isso consiga contribuir para a melhoria de qualidade de vida dele, entendeu? Então, basicamente, são essas três definições de esporte e essas 3 classificações, certo? Nossa principal função é essa, é trazer o esporte educacional com formação de valores, é o tipo de esporte que você consegue ajudar na formação da personalidade daquele indivíduo, com questão de regras, de disciplinas, né? de visualização crítica da sociedade, e a gente vai discutir muito isso com relação a dentro da nossa disciplina, para que ele se torne um ser humano crítico, reflexivo no futuro, e aí ele consiga decidir, saber a importância daquela prática e decidir com relação ao que ele quer seguir na vida, certo? Se ele vai querer o esporte, no caso específico agora do futebol, para rendimento e profissionalização, ou se ele vai querer apenas praticar porque ele gosta daquela atividade e pelos benefícios que ela traz. Citando um pouco Darido, Soraya Cristina Darido, ela fala que o esporte na escola, o esporte da escola, no caso, ele tem que ser, ele não pode ser apenas reproduzido. Tipo, você não pode trazer o futebol com as regras que a gente conhece, do jeito que a gente conhece, e só implantar ele na escola e reproduzir. Por quê? Porque os alunos eles vão estar praticando aquele esporte única e exclusivamente com fins com fins técnicos, com fins de jogar, aprender a jogar, saber chutar uma bola, saber defender uma bola, enfim. Basicamente isso. Não entendem a importância daquela prática. Então, o ensino ele tem que ser pautado em 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Dimensão conceitual, dimensão atitudinal e dimensão procedimental. A dimensão procedimental, ela fala exclusivamente da questão prática, de aprender de fato como
tanto o técnico quanto o tático. O que é o técnico, o que é o tático? O técnico é saber chutar uma bola, saber tocar uma bola, saber recepcionar uma bola, saber defender, saber conduzir uma bola. Tudo isso é técnico. E tático é o pensar coletivo, é saber se colocar, como é que eu vou defender melhor, como é que eu vou ajudar meu companheiro a marcar melhor, como é que nós vamos atacar melhor, qual seria o melhor posicionamento num determinado ataque. Tudo isso a gente está falando de procedimental. Quando a gente fala de conceitual, a gente está falando da questão histórica do esporte. Então, não é simplesmente jogar a bola e deixar os meninos lá jogar para aprender o técnico e o tático, não. Eles precisam entender um pouco da história. Eles precisam entender que o esporte, o futebol, quando ele foi criado lá na Inglaterra no século XIX, ou melhor, quando ele foi modernizado, porque ele não foi criado lá, ele foi modernizado. Quando ele foi modernizado na Inglaterra no século XIX, ele era um esporte que foi criado para a elite, ele não foi criado para a classe baixa, ele não foi criado para negros. Existia e existe até hoje, dentro da história do esporte, um preconceito racial com relação. Vocês sabiam que goleiro negro é considerado como não confiável? Sabiam disso? A maioria dos goleiros, se vocês forem procurar na história do futebol, eles são brancos. Por quê? Porque existe culturalmente implantado dentro do futebol que goleiro negro ele não é confiável. Fala, Maílson. Eu vi esse ponto aí sobre o goleiro Moacir Barbosa também na Copa de 50, que ele falhou e desde esse tempo o Brasil não teve mais goleiros negros atuando. O Brasil só teve um que foi o Dida, que também consideram como se fosse o Dida, e o Roberto Carlos, que também não é branco, ele é negro, como se fossem os culpados pela derrota do Brasil lá em 2006. E o goleiro do Brasil na Copa de 50, que foi no Maracanaço, né, que a gente chama, ele era um goleiro negro e ele foi culpado por isso, nunca mais voltou para a seleção brasileira. É como se a culpa tivesse sido dele. Vocês sabiam que por acho que foi mais de 40 anos, as mulheres elas foram proibidas de jogar? Sabiam dessa informação também? Ou vocês achavam que as mulheres não jogavam? Pois é, as mulheres elas foram proibidas de jogar porque os homens, os machões, eles não queriam que as mulheres tivessem, eles acreditavam que as mulheres iam ter a aparência de homem. E por conta disso foram impedidas de jogar e praticar qualquer tipo de esporte, entre eles o futebol. Porque eles não queriam que as mulheres se assemelhassem a homens. Eles acreditavam que as mulheres, ao praticar futebol, se assemelhavam a homens. Então, assim, o aluno dentro da escola, ele precisa entender também a questão histórica e social. Eles precisam entender várias questões relacionadas ao esporte, e aí está dentro do conceito. Precisa entender as regras também, que está dentro da dimensão conceitual. E a dimensão atitudinal, ela está muito, muito ligada à importância que aquela prática tem para a formação daquele indivíduo. Ele precisa entender que quando ele está praticando um esporte como futebol, ele vai melhorar a condição cardiorrespiratória dele, ele vai melhorar a condição, por exemplo, as sinapses que vão ocorrer no cérebro, elas vão acontecer com mais rapidez, com mais velocidade, e aí ele consegue pensar melhor. Ele vai entender que pesquisas indicam realmente isso, que quando você pratica exercício físico, o futebol é um deles, né, é um exercício físico, você consegue aprender melhor. Então, a atividade física, um exercício físico logo pela manhã, você se sente melhor e você consegue render melhor, muito por conta disso também. Porque você já estimulou bastante seu cérebro pela manhã e você consegue pensar melhor, você consegue resolver melhor, você consegue tomar decisões melhores. Então, são todas essas questões. Então, o ensino dentro da escola, ele tem que ser pautado dessa maneira. Ele tem que ser pautado dessa maneira. O aluno ele precisa entender não só a questão, preciso jogar porque eu preciso aprender, mas eu preciso aprender futebol por quê? Qual é a importância da prática? De onde é que ela vem? Onde é que ela foi criada? Então, é aquele pensar crítico que ele tem que existir, certo? E aí, como vocês sabem, 90%, 95% das crianças que almejam jogar futebol na vida, porque o esporte ele é mediatizado, ele faz com que as crianças elas vejam jogadores de futebol como heróis, eles querem ser jogadores, mas
95, 96% dessas crianças, elas não vão jogar futebol. Mas, como eu falei para vocês, a nossa função é fazer com que aquele ser humano, aquela criança, aquele adolescente que chegou para a gente, que vai praticar o exercício físico, o futebol, a gente precisa fazer com que ele tenha prazer na prática, né? Precisa trazer aquilo para lazer. Mas o que seria lazer? O que é lazer para vocês, gente? Eu vos pergunto. Um momento de aproveitar o ócio. Um momento que... Pronto, é o momento de você aproveitar o ócio, aquele momento que você não está fazendo nada. É uma atividade que vai lhe trazer prazer. O que mais? Lazer para mim é futebol. Pronto, você adora futebol, você gosta de futebol. Então, o lazer, o futebol para você é uma espécie de lazer. Vamos lá, o que mais? Para mim, lazer é você estar fazendo algo divertido e que você se sinta confortável. Pronto, show de bola. Vamos lá. Luiz Camargo, acho que é Luiz Camargo, ele define o lazer como um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e liberatórias, centradas em interesses culturais, físicos, manuais, intelectuais, artísticos, associativos, realizadas no tempo livre, roubada ou conquistada historicamente sobre a jornada de trabalho profissional e doméstico e que interferem no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. Vamos destrinchar isso aí. Quem aqui já trabalhou em roça? Alguém aqui de vocês já trabalhou em roça? Sim. Pronto. A roça, como é que ela funciona? Quando a gente está plantando, a gente tem hora de começar, mas não tem hora de terminar, não é? A gente começa plantando pela manhã e tal, vai cavando, vai plantando, vai fechando, vai aguando e tal. Muitas vezes a gente passa o dia trabalhando, chega em casa muito cansado e vai dormir. Quando no outro dia, acorda cedo e vai fazer a mesma coisa de novo. Tem a questão também, quem tem gado vai ter que tirar leite de manhã, vai ter que sair para vender, enfim. São jornadas de trabalho muito árduas. Quando está na época de colheita, passa o dia todo colhendo e de noite ainda tem muita coisa para fazer. Tipo, se você plantou feijão verde, depois que você cata todo o feijão, que você catou de dia, que você traz no saco e carregou, você vai desbulhar o feijão. O milho a mesma coisa, algodão a mesma coisa, a gente vai tirar os caroços, enfim. São jornadas de trabalho muito árduas, né? Você começa de manhã e você vem até de noite. No século XIX, aconteceu a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo, né, do capitalismo que aconteceu lá na Inglaterra, onde as pessoas começaram a trabalhar em fábricas. E o horário de fábrica também não era muito diferente naquela época. Tipo, eles começavam com jornadas de manhã e só terminavam à noite. O êxodo rural vem acontecendo desde então. Várias pessoas estão saindo da roça para vir para a cidade. Provavelmente vocês têm parentes de sítio, eu tenho parentes de sítio também. Minha mãe morava em sítio, meu pai morava em sítio. E a gente não, né? Quando eles se encontraram, casaram e tal, já eram da cidade. Mas eles vieram de sítios, eu tenho muitos parentes de sítio. E quando eles vêm acostumados com aquela rotina de trabalho. Então, quando precisava trabalhar em fábricas, começando de manhã até de noite, eles já estavam meio que acostumados com aquilo. Só que o que acontece? Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E principalmente naquela época mais antiga, as coisas não eram tão automatizadas quanto são hoje. Então, o que acontece? Exigia muito trabalho manual. E aí chega uma hora que, por mais que você seja acostumado com aquela prática, seu corpo pede. Seu corpo pede um descanso. Para quê? Tanto biológico, quanto psicológico, quanto social. Chega um momento que você não consegue mais, você não tem mais ninguém para conversar, você não conversa com as pessoas, porque você precisa estar trabalhando. Chega um momento que você vai desenvolver dores nas costas, vai desenvolver uma hernia de disco, vai desenvolver uma escoliose, né? Uma hiperlordose, uma hipercifose, certo? Não, eu estou vendo aqui, Rafael, eu consegui voltar aqui pro Meet, né? Eu tô passando e voltando. Aí o que acontece? Quando a gente fala que historicamente foi conquistado esse tempo,
Porque quando as pessoas começaram a trabalhar demais e quando sentiram falta, quando sentiram o corpo doendo, quando não se sentiram muito bem porque não conversavam muito, eles começaram a cobrar isso, a se importar mais, a ter noção da importância que essa parte de descanso ela serve. E o que seria esse descanso? Nada mais é do que o lazer, que são as atividades que a gente vai praticar no momento, como não sei se foi a Ana que falou, no momento ocioso, que é no momento que é livre de obrigações, entendeu? E aí a gente começa a pensar nisso. Então, o Camargo ele define como atividades que têm essas características, que geralmente estão envoltas em interesses, que a gente vai ter, que eu vou já discutir sobre isso, que foi roubado ou conquistado historicamente. Pra vocês terem uma ideia, essa jornada de trabalho diária de 8 horas, ela veio no governo de Getúlio Vargas, que aconteceu de 30 a 45, que foi a consolidação das leis do trabalho, que é a famosa CLT e carteira de trabalho que a gente conhece hoje. Muitas das leis trabalhistas, elas foram criadas naquela época do governo de Getúlio Vargas. Por isso que o governo de Getúlio Vargas ele é um dos governos mais populistas que a gente conhece no Brasil. Acho que ele só perde para o de Lula. Né? O de Lula é bem... acho que é o mais populista que existiu. Camargo ele disse que para ser lazer, ele precisa possuir 4 propriedades. Quais são essas 4 propriedades? Escolha pessoal, gratuidade, prazer e liberação. Fala de cada uma agora. Escolha pessoal, ele quer dizer que a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer. Porém, naquele tempo ocioso, naquele tempo de descanso. Porém, essa escolha, ela nunca vai ser uma escolha livre. Apesar de ser uma escolha pessoal, ela não é somente exercida por livre escolha. Ah, professor, mas se eu escolho, no meu tempo livre, jogar futebol, é uma escolha minha, uma escolha pessoal minha. Mas ele está centrado dentro do seu interesse cultural. Dentro de um interesse de um determinante cultural. Por quê? Porque você vai ter uma bola disponível, você vai ter um campo de futebol disponível para você jogar. Tipo, por exemplo, se você gostasse muito de esquiar, no calor da bexiga desse que é a nossa região aqui, você não poderia esquiar, por mais que você gostasse. Há um determinante geográfico. Se você escolhesse, sei lá, jogar badminton. Badminton é fácil de jogar? É fácil de jogar, mas é difícil de você encontrar o material, a raquete específica, a peteca específica. Se você quiser jogar Spactacral, que é aquela que é com chute, é uma peteca também numa rede e tal, você não jogaria. Por quê? Porque você dificilmente você encontraria alguém que jogasse com você. Então, dentro dos nossos determinantes culturais, sociais, políticos e econômicos, é que a gente vai decidir, dentro daquilo que está disponível, qual é a atividade que a gente quer fazer. É fácil escolher futebol? É fácil escolher futebol. É fácil escolher a leitura? É fácil escolher a leitura. Mas tem outras atividades que são mais difíceis da gente escolher, justamente por conta desses determinantes, certo? Mas isso não quer dizer que você não escolheu. Você escolheu, mas foi com base num determinante. A segunda propriedade é a gratuidade. O que é a gratuidade? É não pagar? Não. Se você vai praticar ginástica numa academia, se você vai fazer musculação numa academia, você está pagando. Mas a gratuidade, essa gratuidade que ele fala, está ligada na não querer alguma coisa em troca com aquela prática. Exemplo, se você no seu tempo livre, você decide fazer uma caminhada, você decide andar de bike, você não está preocupado com a sua condição cardiorrespiratória, com seu tecido adiposo, ou, sei lá, com hipertrofia muscular. Você está indo para a atividade porque você gosta daquela atividade, com fins de recreação, com fins de lazer, com fins de aproveitar o tempo livre com alguma atividade prazerosa. Se você vai, agora, se por exemplo, se você vai para a academia porque o médico mandou e você precisa emagrecer, aí sim, aí deixa de ser lazer. Você está preocupado com o retorno. Se você, no seu tempo livre, você quer ler, você não está preocupado se ali vai melhorar o seu vocabulário.
Ele vai melhorar? Vai. Ele vai melhorar a sua condição de redação? Você vai saber organizar melhor suas ideias? Vai. Você vai conseguir fazer isso. Mas não quer dizer que ali é seu principal objetivo. Então, quando a gente fala em gratuidade, é não esperar alguma coisa em troca daquela atividade. Tipo, por exemplo, eu gosto muito de ler livros paradidáticos. Adoro. Gosto muito dos livros, sei lá, do Karnal, do Cortella, Sidney Sheldon, Arthur Conan Doyle, que é de Sherlock Holmes. Gosto muito de ler livros, no sentido geral, paradidáticos. Melhora a minha condição de organizar melhor as ideias? Sim. Melhora o meu vocabulário? Sim. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em ler uma história que vai me prender minha atenção, que vai fazer eu pensar melhor. Então, não é explícito o meu desejo de melhoria. Você faz simplesmente pelo fato de fazer por fazer. Próximo, prazer. Quer dizer que toda atividade física você vai ter... Atividade física, não. Toda atividade de lazer você vai ter um prazer? Não. Quer dizer que você busca o prazer. Tipo, você resolve no seu tempo livre, vai ter uma festa, sei lá, do Safadão aí em Iguatu, e você gosta muito do Safadão. E aí você chama as amigas, chama os amigos, eita, vamos lá, vamos ver gente, vamos beber, vamos não sei o quê, tomar uma e tal. Aí chega lá, tá lotada a fila para comprar ingresso, aí você passa 40 minutos numa fila para comprar ingresso. Você entra, aí você vai tomar a primeira, a cerveja está quente, além de demorar muito para ser atendido, a cerveja está quente, de repente está muito lotado, e aí você não consegue nem dançar, você não consegue conversar com a pessoa, o som está muito alto, você fica mais cansado, então você volta frustrado daquela atividade. Há a busca pelo prazer, mas não necessariamente você vai encontrar o prazer. Você bebeu demais, passou mal, comeu alguma coisa que não estragada, deu dor de barriga no meio da festa, uma putaria. Então, você procurou o prazer, mas você não teve o prazer. Não quer dizer que você vai conseguir. Então, quando ele fala em prazer como propriedade, ele fala especificamente em busca pelo prazer, certo? Por fim, a última propriedade é a liberação, como vocês falaram, que esse é o principal princípio. É quando você vai, é lazer quando você se libera daquela prática. Tipo, por exemplo, eu disse a vocês que vou passar uma atividade para vocês hoje no final da aula. Vocês estão fazendo por obrigação, não é porque vocês... Eita, que massa, professor, fazer uma atividade, vamos fazer, que show, uhul! Uma atividade para a gente fazer, não é, vocês estão fazendo por obrigação. O chefe mandou vocês trabalhar um pouco, meia hora depois do horário para poder entregar uma planilha que vocês têm que entregar. É obrigação. Mas aí, o lazer, por mais que você fique até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã assistindo uma série, um filme e tal, você está fazendo aquilo ali porque você quer, sua escolha pessoal, é buscando dar prazer, e você está livre de obrigação. Você assiste até a hora que você quiser. Por quê? Porque você está livre para fazer aquilo. Certo? Então, tem essas 4 propriedades. Tem alguns estudiosos que falam que o lazer ele pode ser encontrado também dentro do trabalho. Tipo, por exemplo, você vai fazer em casa, você vai limpar a sua casa. E aí, para amenizar um pouco a dor que é trabalhar arrumando a casa, varrendo, passando pano, lavando prato, cozinhando, você vai ligar uma música. E ali dentro daquele período que você não está livre, você está escutando uma música por escolha própria, pela busca do prazer e se libertando um pouco. Você acaba não se libertando da atividade obrigatória, mas assim, você ameniza um pouco essa questão da obrigação. Mas, enfim, não vou entrar nessa questão agora, é só para citar mesmo e comentar com vocês. Existem classificações para o lazer, certo? Do Mazetier, que é um francês, e quando vocês, não sei se vocês já pagaram cadeira de lazer, se já vocês com certeza ouviram falar em Dumas-Edier. Mas se não, quando vocês forem pagar, vocês vão ouvir falar nele. Ele é um francês que ele é o maior estudioso do mundo de lazer. Ele define que as atividades de lazer podem ser classificadas em atividades físicas de lazer, manuais, intelectuais, artísticas e sociais. O Camargo, que é esse autor que eu estou trazendo para vocês, ele traz também o lazer turístico. O que seriam atividades físicas? São as atividades que a gente está meio que implícitos lá, nós estamos implícitos. É qualquer tipo de atividade física, de lazer. É uma caminhada, é uma andada de bike, qualquer tipo de atividade física de se movimentar, quer seja e aí eu vou definir daqui a pouco ela, quer seja num espaço tecnicamente planejado ou não, é a definição é lazer de atividade física.
Manual é quando você manipula alguma coisa, tipo cozinhar. Cozinhar é uma atividade manual de lazer, quando você cozinha por lazer, tá? Não é aquela comida que você cozinha todo dia na base do óleo, porque você não vai morrer de fome. É quando você cozinha por lazer, tipo, vai chamar os amigos e tal, e quer fazer uma receita que você gosta muito, e você quer impressionar os amigos, quer agradar e tal. Aí sim é uma atividade manual de lazer. Qual que seria outra atividade manual de lazer? Quando você faz crochê por prazer, porque você quer qualquer coisa com a mão, tá? Por isso que não é manual. Intelectual, quando você lê alguma coisa específica, é uma atividade intelectual. Quando você artística, quando você vai assistir uma peça de teatro, quando você vai assistir um show, certo? Social, o que seria a social? Social é quando você tem interesse associativo, tipo, você vai fazer aquela atividade de lazer, mas com mais interesse em estar com a pessoa do seu lado, com um amigo para conversar, do que necessariamente na atividade que você vai praticar. E o turístico é quando a gente viaja com fins de lazer, com fins de descansar. E é importante também eu discutir para vocês que a gente pode ter 3 atitudes específicas com relação ao lazer. A gente pode praticá-lo, a gente pode assisti-lo, a gente pode estudá-lo. Dentro do futebol, trazendo para o futebol, a gente pode praticar futebol, a gente pode assistir na televisão ou no estádio, e a gente pode estudá-lo, como a gente está estudando agora, só que o nosso estudo ele é obrigatório, então ele não é lazer. Para a gente terminar essa questão do lazer, as atividades físicas de lazer elas podem ser realizadas em espaços tecnicamente planejados ou não. O que é isso? Espaço tecnicamente planejado é quando, por exemplo, se você gosta muito de fazer dança ou ginástica, e aí você vai pagar, sei lá, aí tem Sesc, né? Com certeza. Você vai pagar ali no Sesc para você passar 1 hora por dia fazendo ginástica ou dança, ou zumba, ou sei lá, o que seja. Lá é um espaço tecnicamente planejado, porque provavelmente vai ser numa sala que vai ser muito bem ventilada, que vai ter um espelho gigantesco, que tem um equipamento de som potente para que todo mundo escute. Ali foi um espaço tecnicamente planejado para a execução daquela atividade. Espaço não tecnicamente planejado, ou não técnico, é aquele tipo de espaço, é uma praça que você vai praticar uma corrida, uma caminhada. Ela não foi feita para aquilo, ela não foi demarcada para aquilo. Quando ela é numa ciclovia, bike, é tecnicamente planejado, porque aquela ciclovia é única e exclusivamente para andar de bicicleta, certo? Pista de Cooper para caminhada, é tecnicamente planejado, apesar de ser num local aberto. E aí, o que une essas práticas, atividades? É o desejo de você se exercitar, certo? Geralmente, as pessoas, quando elas vão fazer atividades físicas de lazer, elas querem se exercitar. Tipo, quando você vai jogar futebol com os amigos, você quer se exercitar, mas também pode não ser esse o único desejo. Existem 3 tipos de desejos na atividade física de lazer. Você pode apenas contemplar a natureza, e aí não entra muito futebol, porque dificilmente você vai ter um campo no meio de uma chapada. Tipo, as pessoas elas fazem caminhada para contemplar a natureza, para conhecer. Aqui na Chapada da Araripe a gente tem diversas trilhas, tem a trilha do Caldas, tem a trilha do Belmonte, tem a trilha de não sei de quê. E aí todas essas trilhas, as pessoas elas vão muito para contemplar, conhecer a natureza e tal, com guias. Tem muito do interesse associativo, por exemplo, o Ítalo disse que gosta muito de futebol. Provavelmente ele racha com os amigos. E aí o bom do racha com os amigos é a resenha, no final, é as ondas que a gente tira, é o interesse de beber depois, de tomar uma. E existe também a busca da solidão. Tem pessoas que elas praticam caminhada sozinha, porque ali é um momento onde elas vão se encontrar. E são necessidades naturais do ser humano. E, tipo, você precisa refletir, você precisa tomar uma decisão importante sobre sua vida. E aí o que acontece? Essa busca da solidão, ela também está presente dentro das atividades físicas de lazer. E aí, pessoal, voltando especificamente para o futebol, no sentido como um todo, que aí eu já vou entrar na questão do Sport Model Education, que aí eu acho que eu vou animar vocês agora com relação à aula, que é nosso último momento, mas eu preciso discutir sobre isso. O nosso interesse é fazer com que as pessoas, as crianças e os adolescentes,
elas gostem da prática na escola. E, por exemplo, antigamente tinha muito carimbo. Eu não sei se hoje tem na escola. Eu acho que Tem tem. sim, carimba, abelha rainha. Pronto. Qual é assim, a intenção dessas atividades? É fazer... a intenção dentro da escola do professor não há, né? Dos alunos, eles querem se divertir, mas conheço muitas pessoas que deixaram de praticar atividade física porque se sentiram mal por levar uma bolada na cara, ou uma bolada nos peitos, uma bolada nas costas, entendeu? Se machucou, jogando futebol mesmo, às vezes estava jogando com um colega, e o colega altamente competitivo, porque o esporte tradicional foi o que foi implantado lá na escola, e todo mundo quer ganhar, apesar de ser uma prática que deveria ser para lazer ou para conhecimento, para descobrimento de si, do corpo, de suas potencialidades e tal, aí o colega grita, ele fica com vergonha, nunca mais pratica, porque ele não se acha capaz de praticar aquela atividade. No final, ele cresce um ser humano sedentário, ele não acha que não vai ter prática nenhuma por nenhum tipo de atividade, e no fim das contas, o professor de educação física ele contribuiu para aquilo, para uma sociedade sedentária e não saudável, né? Cheia de patologias, tanto biológicas, como psicológicas, como sociais. Aí vamos lá. Então, nosso sentido é esse: é dar sentido à prática para os alunos, para fazer com que eles se tornem alunos ativos no futuro, adultos ativos no exercício da atividade física. Com base nisso, muitos professores eles desenvolveram modelos de ensino esportivos que são modelos específicos para ensino de esporte, no sentido geral. Eles incomodados com essa questão técnica, de ensino técnico das modalidades esportivas, incomodados com essa questão da falta de planejamento das modalidades esportivas, eles procuraram implementar novos modelos educacionais para fazer com que os alunos pudessem desenvolver, né, entender dessas dimensões que eu falei para vocês, tanto a dimensão conceitual, quanto a dimensão procedimental, quanto a dimensão atitudinal. E aí é fazer com que o aluno ele entenda criticamente aquela prática. Um desses modelos, que é o que eu vou implementar com vocês nas aulas de educação física, é o Sport Model Education, que foi criado por um cara chamado Darius Sidentop, ele é inglês, em 1994. Poxa, professor, é antigo. É antigo. Mas esse modelo, gente, ele é tão atual que vocês vão ver como é que funciona. O que acontece? Ele incomodado com isso, com essa prática esportiva excessiva, técnica demais e exclusiva, né? Porque uma das nossas funções é essa, é trazer uma prática que seja inclusiva, que todo mundo possa participar e que todo mundo goste daquela prática. E aí o que acontece? Ele, incomodado com isso, ele criou esse modelo. Esse modelo, ele envolve três coisas, ele tem três procedimentos. Um deles é a literacia esportiva. O que é isso? É entender o futebol, a prática, futebol não, desculpa, a prática esportiva como um todo. Estou trazendo para o futebol, né? O que seria essa literacia esportiva? Essa literacia esportiva é você entender as regras, entender o porquê do esporte, entender o porquê da prática, né? Entender como é que passa, como é que chuta, como é que toca, como é que se recebe. O entusiasmo pela prática esportiva, certo? Que esse entusiasmo pela prática esportiva nada mais é do que o aluno se sentir entusiasmado pela prática e querer e ter vontade de praticar aquela prática esportiva e no final ele entender tudo que se passa por trás, as questões reflexivas, como é que funciona a prática esportiva, como é que estão as práticas sociais, a importância da prática. Se parece muito com as dimensões, né? Conceitual, atitudinal e procedimental da Darino. E aí, como é que funciona esse modelo de esporte? Vamos lá. Ele precisa ser pautado numa temporada. Lembra, geralmente, quando a gente fala de futebol, a temporada 2021, temporada 2020, temporada 2019, temporada 2018,
Na Europa é 2020, 2021, 2019, 2020, né? Para quem gosta de acompanhar esporte, geralmente a temporada ela começa de um ano e vai até o outro ano. No caso do Sport Model Education, ela precisa ter a temporada que essa temporada se refere à quantidade de aulas, certo? Que vai ter. Tem que ser no mínimo 20 aulas. Como a gente tem 2 aulas por semana e são 15 aulas, né? Não, desculpe, 4 aulas por semana e são 15 semanas, a gente vai passar um pouco disso. A gente vai ter 60 aulas no sentido geral. Ok? Então a gente precisa ter essa temporada mínima. Para quê? Porque dentro da turma, dentro da sala de aula, vai ser desenvolvida uma afiliação. O que seria essa afiliação? Por isso que eu estava falando para vocês, para a gente chamar 6 pessoas e completar 3 times. Por quê? Porque vocês vão se dividir em 3 equipes, certo? Em 3 equipes, onde vocês vão criar nome do time que vocês vão jogar, vocês vão criar um brasão, vocês vão criar grito de guerra, vocês vão se filiar a esse time que vocês vão criar. E vocês vão ser jogadores desse time. Certo? Aí o que acontece? Dentro dessa filiação, o que ela proporciona? Ela proporciona um sentimento de pertencimento à prática. Tipo, poxa, a gente vai ter uma temporada, e o que vai acontecer nessa temporada? É só prática esportiva? Não. Eu vou trazer histórico do futebol para vocês, eu vou trazer todas essas questões sociais, eu vou trazer, dentro das aulas práticas e das aulas teóricas, o conhecimento sobre posições no futebol, que de repente vocês, já que vão estar afiliados ao time, vocês já vão dizer, eita, eu sou alto, eu não sei atacar muito bem, então dá para eu ser goleiro ou dá para ser zagueiro? Ah, eu sou rápido, eu tenho um passe muito bom, então dá para eu ser lateral. Entendeu? Então, vai ser dessa maneira. Eu vou ensinar para vocês tanto as posições quanto questão de passe, questão de toque, questão de chute, como é que se ensina o esporte hoje. Porque, assim, antigamente, antigamente não, ainda hoje o pessoal ensina desse jeito, né? É que os modelos agora estão sempre em mudanças. Mas o pessoal que gostava muito de ensinar esporte, por exemplo, se você fosse ensinar drible e condução de bola, o pessoal ia driblar cone. Fosse chutar, um colega recebia a bola, tocava para você de volta, você chutava no gol, sem nenhum tipo de dificuldade. Quando era na hora do jogo em si, o que acontecia? As pessoas elas não conseguiam, o processo cognitivo dela ainda era com cone, então elas não sabiam proceder para driblar um jogador, não sabiam como proceder para driblar um jogador para poder chutar, qual a melhor hora do chute. Então, isso mudou também. Então, os modelos esportivos que eu vou ensinar para vocês são desse jeito. Mas sempre vocês com essa questão da filiação. Vocês vão se misturar durante as aulas? Vocês vão se misturar. Só que essa afiliação, ela vai continuar ocorrendo até quando? Até na época da competição formal. O que vai ser essa competição formal? Vai ser uma competição somente entre a sala de vocês, com o intuito de que vocês entendam como é que funciona uma competição de futebol. Então, por exemplo, se vão ser 3 equipes, enquanto duas equipes estiverem jogando, a outra equipe que não está jogando, um vai ser um árbitro, outros 2 vão ser bandeirinhas. Ah, professor, eu não vou saber ser bandeirinha, não. Vai, porque eu vou ensinar todas as regras antes. Então, vocês vão saber se colocar. Vocês vão ter possibilidade de bater foto, de ser fotógrafo, de escrever textos. Então, vocês vão entender toda a intenção do Sport Model Education é entender tudo o que se passa por trás do esporte. Não somente o jogador de futebol, não somente o treino físico, mas essa questão também de como é que se passa a questão de árbitros, como é que se passa a questão de fotógrafo, repórteres e tal. Fala, Caio. Professor, e essa divisão, como é que vai ser feito? O senhor vai fazer ou... Então, eu vou deixar a cargo de vocês como é que vocês vão fazer a divisão. Porém, as equipes vão ser mistas, claro, a gente tem muitas meninas na sala, e eu quero pedir a vocês somente que no momento da divisão, vocês coloquem a mesma quantidade de meninas nos times. Tipo, se tem 3 meninos no time, vai ter 3 no outro, 3 no outro. Ah, professor, mas não tem 9 meninas, só tem 8. Então, obviamente, o time vai ter 3, outro time vai ter 3, outro time vai ter 2. E eu sei que dentro do curso de Educação Física vai ter algumas meninas que vão saber jogar bem o futebol.
essas meninas que vão saber jogar futebol, tipo, se tem duas, não deixa as duas que sabem jogar num time só, coloca uma num e outra no outro. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Para que a gente possa ter um pouco de similaridade com relação ao nível das equipes, tá? E assim, percebam que eu critiquei muito a questão competitiva no sentido geral. Essa questão competitiva no sentido geral, ela não pode estar muito presente dentro do Sport Model Education. Ela vai estar presente, claro, todo mundo vai querer ganhar, todo mundo vai querer chegar na final, todo mundo vai querer ganhar a medalha. Mas a gente precisa entender que eu estou ensinando a vocês o esporte, futebol, mas eu estou ensinando a vocês também a questão de um modelo esportivo, que aí ele vai servir como base para vocês irem atrás de outros também. Aí vamos lá, tem 3 pontos que eu ainda não falei: o evento culminante, as estatísticas e a festividade. Como é que eu pretendo fazer isso? Primeiro que a competição formal vai ser um campeonato. Como são só 3 times, tem como fazer muita coisa? Não. A gente vai fazer um triangular. O que é isso? Todos os times se enfrentam, tipo, são 3 times, time 1 enfrenta o 2, time 1 enfrenta o 3, time 3 enfrenta o 2. Certo? E isso, futebol, é na nossa disciplina de futebol. E aí, essa é a competição formal. O evento culminante é o quê? É a final. Os 2 times que mais pontuarem, e aí durante a disciplina eu vou ensinando a vocês, vou explicando para vocês como é que vai ser essa questão dessa pontuação, certo? Eles vão chegar no final. E aí vai ser arbitrada por quem? Pelo pessoal do time que não foi para a final. Então vai ser arbitrado dessa maneira, vai ter o bandeirinhas, vai ter fotógrafo, vai ter... Assim, vai ser bem bacana. O que eu quero fazer para vocês, assim, ensinar vocês é que existem outras maneiras de se ensinar futebol e ensinar práticas esportivas. E aí eu quero ensinar uma delas a vocês para que vocês tenham o desejo e a motivação de procurar outras maneiras de se ensinar o esporte. Aí o evento culminante é isso. Durante toda a competição também, outros vão ser responsáveis pelas estatísticas. Estatísticas de quê? Time que mais cometeu falta e time que menos cometeu falta. Por quê? Porque vai ter a premiação do fair play. O que é fair play? É aquele time que é mais disciplinado, que levou menos cartões amarelos, menos cartões vermelhos. Vai ter a festividade final? Claro, se a gente vai passar um semestre estudando futebol, aprendendo coisas, né? A gente precisa ter a festividade final, que é aquela festividade de final de campeonato mesmo, entendeu? E por fim, essa festividade vai acontecer no evento culminante, que é a final. Vocês entenderam mais ou menos como é que vai ser o Sport Model Education com vocês? Entenderam? Pronto, show. Pronto, turma. Então, basicamente é isso. Nossa aula de hoje ela está encerrada. Qual é a atividade que eu vou passar para vocês? Eu não vou passar ela no Meet. Geralmente eu passo no Meet. A partir da semana eu vou passar. O que é que eu quero receber de vocês? Eu quero que vocês dividam a sala em 3 equipes. Nesse momento, a gente não vai chamar ainda as pessoas de fora. Por que nós não vamos chamar? Porque a gente só vai precisar das pessoas de fora na competição e no evento culminante. Vai ser só para completar os times mesmo. Certo? A gente não vai precisar para aprender as regras, enfim, para nada agora. Vocês vejam quantas pessoas tem na sala. Se vocês quiserem criar um grupo na sala de WhatsApp, pode ser, mas eu geralmente só vou mandar pelo Meet mesmo. Eu vou só mandar meu WhatsApp aqui, porque vocês vão criar. Qual é a atividade? Cria os 3 times, as 3 equipes. E aí, o que vocês já vão criar? Vocês vão criar um brasão. O que é um brasão? Deixa eu parar de apresentar aqui a apresentação e apresentar minha tela inteira. Compartilhar. Vamos lá, quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês falam, tá? Estão vendo, né? Ó, vamos lá, colocar aqui no Google. Tá aqui, ó. Corinthians, que é meu time do coração.
O brasão do Corinthians é esse. O brasão do Juventude é esse. Flamengo, vamos lá botar Flamengo aqui, que são times mais... O brasão do Flamengo é esse, o brasão do Atlético Goianiense é esse. Pronto, acho que vocês já entenderam o que eu quero falar. Deixa eu interromper aqui. Não, que trilha da Libertadores, rapaz, lá de Palmeiras, rapaz. Vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Cria os times com a quantidade iguais. Lembra disso. Tem que ser a quantidade iguais de pessoas, porque depois a gente vai completar. Criem o nome do time, criem o brasão do time, certo? E depois vocês vão me mandar lá no Meet mesmo. Lá no Meet, lá no mural. Professor, a equipe... Não, vou mandar meu WhatsApp para vocês. Porque aí vocês mandam direto para meu WhatsApp, porque vai ter a imagem da... Ah, não, mas dá para mandar a imagem lá. Então, gente, eu vou mandar meu WhatsApp para vocês, tá aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar o time, criar o brasão e vão me passar a relação de cada time. Tipo, time tal. Brasão, segue brasão, foto do brasão e integrantes. Tá aqui. Não, tem não. Não criei grupo no WhatsApp. Se vocês quiserem criar e me colocar, podem colocar, porque aí eu fico mandando informação. Tipo, sempre que eu mandar alguma coisa no Meet, eu mando lá, dizendo, ó, pessoal, tá no Meet, atividade e tal. Para quando essa atividade? Como eu sei que muitos de vocês não sabem nem quem é que está na disciplina, vocês têm até sexta-feira da semana que vem, às 9 horas da manhã, para me enviar isso, certo? Manda no mural do Meet, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp. Alguma dúvida? Professor, só manda o código da disciplina aí, da sala virtual. Sim, eu vou mandar o link, tá bom? De convite, que aí tu clica e já entra direto. Pronto, beleza. Valeu. Tá aí, ó, tá no chat. Clica logo que eu já vou encerrar a chamada. Tem mais alguma dúvida, gente? Essa divisão seria para PCC ou é para as aulas mesmo? Essa do Sport Model Education? O dos times. É para PCC que tu falou, práticas curriculares, é? É sim. Não, não é. Essa daqui é só única e exclusivamente da disciplina mesmo. A logomarca, para quem perguntou, é em JPEG. Pode mandar em JPEG ou PDF. Formatos que sejam fáceis de abrir. Não manda em Photoshop, não, que eu nem tenho e não tenho como ver. Bate o print aí, me manda a tela e me manda em JPEG, tá bom? Pessoal, no mais eu encerro. Eu vou encerrar aqui a gravação. Eu vou estar sempre postando nossas aulas nos sábados pela manhã, tá? Então, a aula de hoje só vai estar disponível no YouTube amanhã, mas sempre eu vou colocar também o link lá no Meet. Vocês vão ter o link das aulas lá, porque aí se vocês quiserem revisar, tirar alguma dúvida, vai estar lá disponível, tá bom? Obrigadão, foi um prazer conhecer vocês hoje e vamos desenrolar aí esse modelo que vai ser muito massa aprender desse jeito, tá bom? Um abraço para vocês.